Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Olha só essa questão que nós vamos resolver no vídeo de hoje. Eu sugiro que você pause aí, tente ler o problema, entender, resolver, e aí ao encontrar a sua resposta, assista a resolução dessa questão. Espero que você tenha acertado, obviamente, mas se não, utilize desse vídeo para construir conhecimento, entender etapas e processos que vocês possam encontrar em outras questões semelhantes a essa. Obviamente, para um vestibular tradicional, essa seria uma questão difícil. Para um vestibular militar, essa seria uma questão mediana. Então vem comigo e acompanha a leitura do enunciado para a gente poder resolver esse problema. O bloco A de 4 kg está apoiado sobre o bloco B. O sistema permanece de forma estática, mesmo tendo as superfícies perfeitamente lisas. Determine a soma das deformações das duas molas, sabendo que cada uma apresenta 64 newtons por metro como constante elástica, constante de rigidez. Dados: a razão entre a deformação da mola vertical e a horizontal vale 4/3, o seno de 53 graus 0,8 e o cosseno de 53 graus 0,6. Nós vamos começar a resolver esse problema da seguinte maneira. Primeiro, eu já anotei a relação entre as deformações das molas vertical e horizontal. Nessa ordem, x1 sobre x2 é 4/3. Repare que x1 seria a deformação da mola 1, que é a mola vertical, e x2 a deformação da mola 2, que é a mola horizontal. Essa relação foi dada no enunciado. Agora, nós vamos aplicar e fazer um diagrama de corpo livre para cada um dos dois objetos, para o corpo A e para o corpo B. Vamos olhar para o corpo A e perceber quais são as forças que estão agindo sobre ele. Bom, vamos lá. Primeiramente, esse objeto tem uma massa, está sobre um campo gravitacional, então ele vai ter uma força-peso. A força-peso vertical e para baixo. Além disso, essa caixa A tem a tendência, nesse problema, de deslizar para a esquerda e para baixo, sobre a caixa B. Ela não desliza porque existe essa parede. O problema fala lá no enunciado que todas as superfícies são lisas, então não há atrito. Mas essa parede aqui vertical, apoiada em A, encostada em A, faz esse travamento horizontal da caixa A. Então, como há um contato entre A e essa parede, haverá também uma força normal aqui, entre a parede e a caixa A. Além disso, como a caixa A quer descer, a mola então vai ser esticada, está num estado esticado, e logo puxa a caixa A para cima. Isso aqui seria a nossa força elástica. E por fim, está faltando a força normal entre A e B. Como A está também apoiado na caixa B, haverá uma força normal entre esses dois objetos, na superfície de contato entre eles. Lembre-se que a força normal é perpendicular à superfície de apoio. Essa daqui é a superfície de apoio da caixa A. Então nela haverá uma força normal, formando um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio. Repare que a caixa B empurra a caixa A nesse sentido. Agora, vamos colocar aqui a representação de cada uma dessas forças e depois vamos fazer a mesma análise na caixa B. Chamando então de F1 a força elástica que a mola 1 faz na caixa A, FNP seria a força normal que a parede faz na caixa A, PA o peso da caixa A, e Fn de A em B é a força normal que B aplica em A. Então aqui está a representação dessas forças. Agora vamos colocar as forças que estão agindo no bloco B, esse bloco aqui de baixo, tá bom? Então, nesse bloco B, a tendência dele escorregar seria nessa orientação aqui, Ele tem a tendência de andar para a direita, enquanto o A anda para a esquerda. Então essa mola 2 aqui, ela vai estar amassada. A força elástica nessa mola seria nesse sentido, Já que a mola então está amassada, força elástica na mola 2 seria com essa orientação. A mola tentando voltar ao seu tamanho natural, Outra coisa também esse objeto tem uma massa, então ele também tem uma força peso. Então aqui está o peso do objeto B. Além disso, quais são as outras forças que nós temos aqui atuando nesse objeto B? Nós temos uma força normal que o chão aplica nesse corpo. Vamos botar aqui a força normal
que o chão aplica, tá bom? Então, FNC. E temos também a força normal que há entre A e B. Lembra que para toda ação existe uma reação. Então, se o B empurra A nesse sentido e nessa direção, o A vai empurrar o B nesse sentido e nessa direção. Ó. Aqui estaria a força normal de A em B. Vamos colocar assim, ó. E lembra que como esses vetores aqui, ó, são exatamente um par ação e reação, tem a mesma natureza, atuam em corpos diferentes, tem a mesma direção, a mesma intensidade e os sentidos são opostos. Agora que a gente representou todos os vetores nos dois blocos, nós vamos brincar de rearranjar esses vetores, lembrando que a força resultante, ou seja, a soma de cada conjunto de vetores desse, tem que dar zero em cada bloco. E aí, com isso, a gente consegue resolver o nosso problema. E como o texto afirma para a gente que os objetos estão em equilíbrio, na condição de equilíbrio, a soma vetorial das forças precisa ser igual a zero. E é isso que a gente vai fazer em cada corpo. Observe que no corpo A, no bloco A, na vertical nós temos o peso para baixo e a força F1 para cima. Isso vai ter uma resultante para baixo. Professor, como você sabe que a resultante entre o peso e a força F1 vai ser para baixo? Porque a força normal de B em A vai ter uma componente para cima que, somada à força F1, vai se equilibrar com a força peso. Ou seja, a força peso de A é a soma de F1 mais a componente vertical da força normal de B em A. Ou seja, essa força aqui é a soma dessa força mais um pedaço dessa. Então, o PA é maior. Por isso que o resultado na vertical entre esses dois vetores, só apenas entre PA e F1, vai ser um vetor com orientação para baixo. E qual seria o resultado só de PA com F1? Como eles têm sentidos opostos, na mesma direção, você vai subtrair um do outro. Então aqui eu já vou colocar os módulos dos vetores, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Vamos escrever PA menos F1. Repare que isso são o resultado das forças verticais, isso vai me dar um cateto vertical nesse triângulo. Na horizontal, nós temos a força normal que a parede aplica sobre o corpo, e apenas ela. E na direção inclinada, fechando esse triângulo aqui, nós temos a força normal que o B faz no A. Repare que esse conjunto de vetores, né, formam um ciclo fechado, mostrando exatamente que a soma vetorial é zero. Ó. Observe, resultado para baixo, resultado para a direita, e você volta andando para a esquerda e para cima. Tudo aquilo que você tinha andado para a direita, você voltou. E tudo aquilo que você tinha andado para baixo, você subiu. Então isso indica que essa soma entre esses vetores está dando igual a zero. Agora nós vamos precisar achar aonde vai parar esse ângulo de 53 graus nesse rearranjo com os vetores. Voltando para o desenho inicial, se aqui é 53 graus, aqui é 90 graus, então esse ângulo aqui em cima vai ser um ângulo de 37 graus, que a soma então dos ângulos internos tem que bater 180 graus. 53 mais 37, isso dá 90, 90 mais 90, 180. Observe que quando a gente vem para esse desenho aqui, ó, esse ângulo de 53 graus, ele estaria bem aqui, ó, bem aqui, 53 graus. Mas como esse ângulo é alterno interno com esse daqui, ó, então esse ângulo aqui também vai valer 53 graus. Ok? Ó? Então nós vamos anotar já esse resultado aqui, ó. Esse ângulo bem aqui vale 53 graus. Agora que eu sei que esse ângulo aqui é 53 graus, traçando uma perpendicular aqui, ou seja, uma reta vertical, esse ângulo todo tem que valer 90 graus. Então isso daqui vale 37 graus. E como aqui vale 90 graus, então se a gente prolongar aqui, ó, e continuar, esse ângulo bem aqui, ó, vai ser um ângulo de 53 graus. Repare que a soma 53 mais 37 dá 90 e 90 mais 90 é 180. Isso aqui é bem importante para você verificar o seguinte, ó. Quando a gente olha para essa seta vermelha aqui, ó, que é a força normal de B em A, ela forma que ângulo com a vertical, com a direção em pé? Ela forma um ângulo de 53 graus. Olhando para esse desenho aqui, ó, aqui está o nosso vetor, força normal de B em A, e aqui está a direção vertical. Esse ângulo aqui, ó, entre esta força e essa direção vertical
tem que valer exatamente 53 graus. Então, nós fizemos todo esse rearranjo aqui com os ângulos para saber nesse triângulo dos vetores aonde vai estar o ângulo de 53 graus. Agora vamos fazer isso tudo com o corpo B. E no corpo B, o que nós vamos encontrar vai ser, na direção vertical, a força resultante na vertical será a subtração entre a força normal que o chão faz no corpo B menos o peso dele. Então ficará assim, ó, força normal que o chão faz menos a força peso de B. Observe que aqui a gente já está trabalhando com os módulos, tá bom? Além disso, na horizontal, a gente vai ter a força elástica da mola, então está aqui F2, e nessa direção inclinada, fechando aí o nosso triângulo, ou seja, compondo a nossa hipotenusa, nós vamos ter a força normal que o A aplica no B. Tá aqui, ó. Beleza? Agora vamos ver onde é que vai parar o ângulo de 53 graus aqui dentro, ó. Note que talvez isso possa até ser uma dúvida que possa estar surgindo aí na sua cabeça. Esses triângulos que eu estou montando aqui com os vetores não são os triângulos dos objetos. São triângulos que nós estamos montando com os vetores. Esse triângulo aqui de cima em preto, aí sim, são os triângulos que compõem o corpo B, nesse caso, e o corpo A. Então nós precisamos chegar nesse triângulo aqui de baixo e saber onde é que está esse ângulo de 53 graus. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Se a gente traçar uma reta vertical bem aqui, como isso tudo tem que valer 90 graus, então eu já sei que isso aqui vale 37 graus. Beleza? Como aqui é 90 graus, então eu já sei que quando esses dois aqui, ó, essas duas retas se encontrarem, esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de 53 graus. Para a soma desse triângulo aqui, ó, dos ângulos internos desse triângulo, valer 180 graus. Então observe que a direção da força normal de A em B e a direção vertical, a direção em pé, o ângulo entre essas duas direções é 53 graus. Então com isso, a gente consegue destacar aqui, ó, a direção em pé é essa. A direção composta aí pelo vetor força normal de A em B é essa. Então esse ângulo bem aqui é um ângulo de 53 graus. Professor, eu achei muito confuso essa forma de montar os triângulos e encontrar os ângulos nesse triângulo composto pelos vetores. Tem outra forma de resolver esse problema? Tem, que é decompondo cada uma dessas forças, fazendo a força resultante na horizontal e fazendo a força resultante na vertical, e nas duas situações dando igual a zero. Obviamente daria mais trabalho algébrico, né? Teria que escrever mais equações, mas também é uma outra forma que você pode atacar esse problema. Eu fiz dessa forma porque ela consegue otimizar tempo, né? Mas você precisa treinar bastante para se sentir seguro, para encontrar as orientações desses vetores e os ângulos entre eles. Agora, com os dois triângulos, o que a gente pode fazer? Nós podemos aplicar relações trigonométricas, ou seja, o nosso problema que era físico virou um problema totalmente geométrico. E no primeiro triângulo a gente pode aplicar a definição do cosseno num triângulo retângulo. O cosseno de 53 graus vai ser o cateto adjacente colado ao ângulo sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a força normal de B em A. E o cateto colado ao ângulo, nesse caso, é PA menos F1. Uma dúvida que pode estar surgindo aí é, professor, por que o senhor está usando o cosseno e não o seno ou a tangente? Porque no problema a gente conhece informações do peso de A e nós também queremos achar alguma relação com a força elástica. Por isso que eu estou usando esse cateto aqui. Então, ó, o cosseno de 53 graus é o cateto adjacente, PA menos F1, dividido pela nossa hipotenusa, que seria a força normal de B em A. Olhando para o segundo triângulo, né, o triângulo que a gente montou com os vetores do corpo B, agora nós vamos aplicar o seno, porque nós queremos achar uma relação com a força elástica, com a mola horizontal, e também nós temos um cara que é comum aos dois triângulos, que é a força normal de A em B. Então, ó, o seno de 53 graus, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ficar F2 sobre a força normal de A em B. Então, dividindo as duas expressões, o seno sobre o cosseno vai ser F2 dividido pela força normal de A e B, isso tudo dividido pela subtração entre o peso de A menos F1 sobre a força normal de A em B. Como nós temos esse fator comum aqui, ó, lembra que as forças formam um par em reação, então elas têm a mesma intensidade. Então a gente pode simplificar, já que esses dois termos são iguais. E o que vai sobrar? Vai sobrar seno sobre o cosseno, lá em cima sobra F2 e aqui embaixo vai sobrar PA menos F1. Se você quiser repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, você também vai chegar nesse resultado. O seno de 53 graus, o enunciado afirma que é 0,8 e o cosseno 0,6.
Se a gente multiplicar só esse lado esquerdo da igualdade por 5, a gente encontra 4/3. Então 4/3 vai ser essa razão entre as forças aí em módulo. E multiplicando cruzado, 4 vezes PA menos F1 é igual a 3 vezes F2, nós encontramos isso aqui, ó. Agora nós vamos substituir as informações numéricas que conhecemos, né? Por exemplo, o peso de A é a massa de A vezes a gravidade. Assim como a força elástica, dada pela lei de Hooke, é Kx. E o K, a gente conhece, ele no texto afirma que o K é o mesmo para as duas molas, por isso que eu botei só K e K. Esse 4F1 veio para cá positivo. A massa e a gravidade substituindo, e já fazendo esse produto dando igual a 160. Desse outro lado, substituindo a constante, que é 64, nós vamos poder colocar ela em evidência, e aí essa equação vai ficando cada vez mais compacta. Quando a gente pega esse 64 e passa dividindo, vamos encontrar 160 para 64, como sendo 2,5. Assim, então, a soma 3x2 mais 4x1 tem que dar 2,5. E o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos montar um sistema de equação, ó, aqui, ó, entre essa equação que nós encontramos a partir da análise de vetores, com essa informação inicial dada lá no início do problema no próprio texto. Já quase sem espaço, resolvendo esse sistema simples, né, de equação, isolando o x1 e substituindo na primeira equação, nós vamos encontrar 3x2 mais 4, que multiplica 4x2 sobre 3, igual a 2,5. Eu multipliquei toda a equação por 3 para a gente sumir com esse denominador. Assim aparece um 9 aqui, ó. Esse denominador some, e 4 vezes 4 é 16, e 3 vezes 2,5 é 7,5. Assim, então, a gente encontra que x2 vai dar 0,3 metros. De posse do valor de x2, eu substituo na segunda equação, essa daqui, ó, e encontro o valor de x1 como sendo 0,4 metros. Como o enunciado pediu a soma das duas deformações, x1 mais x2, vamos ter 0,3 mais 0,4. Então a nossa resposta para esse problema é 0,7 metros. Eu espero que você tenha gostado dessa resolução. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Invista na sua educação, seja Sala de Exatas.